Graça e paz, igreja. Estou bem feliz por estar aqui nessa noite. Para mim é uma honra realmente poder estar aqui. Eu posso dizer para vocês, eu já ministrei em bastante lugares, mas aqui na CTF sempre balança. Até falei para o Robson essa semana, né? Treme a perna, né? Então é uma honra mesmo realmente estar aqui com vocês. Antes de eu iniciar, eu preciso só... Faz algum tempo que eu estou bolando isso, sabe? Algum tempo, talvez uns 2 meses. Eu preciso só colocar algo que Deus colocou no meu coração. Eu queria só chamar aqui a Mônica rapidinho. Mônica, traz para mim aqui rapidinho. É algo assim que Deus colocou, acho que uns 2 meses, mais ou menos, eu devo estar com isso no meu coração. E eu preciso aqui, eu queria até que a igreja me ajudasse a contar. Vamos lá, Mônica, me ajuda aqui. Ó, vamos lá. Vamos lá. 1, 2, eu estou contando. Aqui, ó. 3, aqui eu estou usando 4, tem mais uma aí, vamos lá. 5, tem mais uma ali dentro, ó. 6, olha aqui, ó, 6, 7, e tem mais umas em casa, tá? Essa eu precisava mandar essa para ti, cara, eu precisava mesmo. Jesus sabia, cara, uns 2 meses que eu estou preparando isso aí. Aleluia. Oh, aleluia, cara. Justificação, tô querendo antes agora, realmente. Gente, agora estou mais leve, agora foi o mundo espiritual, fica tranquilo agora. Gente, eu preciso orar. Eu queria convidar você só mais esse momento para você poder fechar os seus olhos. Aleluia. Pai, Tu sabe o quanto eu te amo. Aleluia, Senhor. E nós convidamos, Senhor, vem, Senhor, e toma, Senhor, o Teu lugar. Espírito Santo, fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Fica à vontade, nós Te convidamos, Espírito Santo, nós Te damos as boas-vindas. Fica à vontade, Espírito Santo, doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo, doce Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e toma, Senhor, o Teu lugar. Toma, Senhor, o Teu lugar. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos realmente ouvir. Não aquilo, Senhor, que nós queremos, mas aquilo realmente que nós precisamos. E, Pai, conforme eu tenho falado, Senhor, em todos os lugares, Senhor, como Davi dizia, Senhor, no Salmo 19, que as palavras, Senhor, da minha boca e que o meditar, Senhor, do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Rei meu e Deus meu. Amém. Aleluia. Queria convidar você... chegou aqui, cara. Queria convidar você a abrir em Mateus, capítulo 27. Olha aí, cara. Mateus 27, capítulo 11. Versículo 11. Perdão. Eu não vou estar realmente pregando, mas eu vou estar compartilhando algo que eu já compartilhei com os jovens há umas 2, 3 semanas atrás. E uma parte B que o Senhor continua ministrando no meu coração em cima dessa palavra, sobre isso que eu vou estar falando nessa noite. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada e o governador ficou muito admirado com isso. O versículo 15 fala o seguinte: Então toda a festa da Páscoa Pilatos costumava soltar um preso a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos, olha só, versículo 18 fala: Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com este homem inocente, porque esta noite eu tive um sonho e sofri muito por causa dele. O chefe dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse a Barrabás e condenasse a Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás? Responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Este perguntou: Que crime ele cometeu?
E aí começaram a gritar bem alto: crucifica, crucifica. Então Pilatos viu que não conseguia nada e o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as suas mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês. E então a multidão respondeu que esse castigo e esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. Essa é uma parte bem conhecida da Bíblia. E eu, antes de eu começar, eu quero só trazer, eu sempre falo isso, trazer à tona, quando eu era mais novo, talvez aí uns 9 anos, 10, eu frequentava uma igreja, era o Evangelho Quadrangular, e aí fizeram um teatro, que foi um teatro que marcou a minha vida desde aquela época. Hoje eu tenho 35, quase 25 anos. E aí, o que acontece? Eu lembro direitinho, eu não lembro muito bem como foi a parte de Jesus, eu não lembro muito bem como foi a parte das pessoas chicoteando, mas o que ficou muito gravado na minha memória foi Pilatos. E na minha concepção sempre eu disse: Pilatos ele era o cara. Pilatos ele era 10, ele não queria crucificar Jesus, e Pilatos era bonzinho. E eu lembro que quando fizeram esse teatro, trouxeram lá Jesus sendo crucificado, sendo açoitado, trouxeram diante de Pilatos e colocaram lá Pilatos de um lado, Jesus do lado, trouxeram Barrabás, e ele começou a interrogar: quem vocês querem que eu solte? Eu vou soltar então a Barrabás, ou então eu solte a Jesus? E aí toda a multidão embaixo no teatro gritava: crucifique Jesus, e solte Barrabás, solte Barrabás. E eu fiquei impressionado, eu era tão criança, eu fiquei olhando, eu fiquei tão impressionado com aquilo. E aí, de repente, eu lembro que Pilatos, ele dizia: mas eu não consigo encontrar nada sobre esse homem a qual eu devo crucificá-lo. E aí, Pilatos mexia a cabeça, mexia para um lado, e o pessoal gritava: crucifiquem a Jesus e solte a Barrabás. Eu lembro direitinho com você hoje, Pilatos vinha para um lado, voltava para o outro lado e dizia: mas eu não encontro alguma coisa que seja ruim nesse homem que eu possa levar à condenação. E a multidão começava a dizer cada vez mais: tudo bom, cara? E aí ele dizia: solte a Barrabás e crucifiquem a Jesus. E a parte crucial desse teatro na minha vida foi quando Pilatos ele levantou as mãos, e aí trouxeram uma bandeja, uma bacia com água. Pilatos colocou as suas mãos e ele lavou as mãos. E aí ele fala o seguinte: olha, que caia sobre vocês, e eu estou livre desse sangue inocente. Aí vem Anás e Caifás e fala que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, naquela percepção, quando eu era mais novo, eu achei: nossa, Pilatos ele era um cara muito legal, porque ele não queria realmente crucificar Jesus. E eu fiquei pensando: nossa, ele era tão bonzinho, o personagem ele fez tão bem, que ele chegou até a encher os olhos d'água, e disse: olha, o que eu vou fazer? Eu não consigo encontrar algo ruim nesse cara, eu não posso... Ele fala o seguinte: mande então que eu vou açoitar ele, depois a gente solta ele. E aí ele disse: não, queremos crucificá-lo. E aí ele disse: olha, então eu estou livre desse sangue inocente. E na minha percepção eu pensei: nossa, Pilatos ele era um bonzinho. Até que um tempo eu comecei a orar ao Senhor e comecei a meditar. E aí, se eu fosse hoje dar um tema para essa mensagem, eu daria talvez 3. Você pode escolher qual desses 3 temas que você pode escolher, tá? Talvez seja Pilatos, um tipo específico de um covarde. O segundo tema, depois você vai entender por que eu estou falando isso, é sobre termômetro ou termostato. Segundo título que eu poderia dar sobre essa mensagem. E outro tema que talvez eu daria seria mudando a atmosfera que nós vivemos. Primeira parte eu falei sobre Pilatos, o tipo específico de um covarde. Quando eu estava lendo aqui os versículos, aqui o Evangelho, eu li todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todos eles descrevem de uma forma bem parecida, mas o Evangelho de Mateus ele traz uma parte muito interessante. A mulher de Pilatos, ela fala o seguinte, ela manda um recado, ela escreve e manda para Pilatos e fala o seguinte: não crucifique ele, porque esse homem é inocente. Ela teve um sonho, ela teve uma revelação em sonho, que Jesus ele era inocente, e disse: Pilatos, não manda crucificá-lo. O Evangelho de Lucas, ele fala o seguinte, que Pilatos não conseguiu encontrar nada para crucificar Jesus. Agora, minha pergunta, quando eu estava lendo sobre o texto, eu pensei bem dentro sobre o texto, e eu comecei a meditar sobre isso. Pilatos tinha uma responsabilidade sobre a mão dele. Pilatos ele tinha o poder de dizer: olha, solte a Jesus e crucifique Barrabás. Pilatos tinha a autoridade de dizer assim: olha, não crucifique ninguém e vai todo mundo para casa. Pilatos ele era o cara da vez. E ele tinha uma responsabilidade gigantesca sobre as mãos dele. Mas a chave do êxito é o seguinte:
para ele não se complicar com todo o povo judeu. Ele viu que o povo estava começando a gritar, ele viu que estava Anás e Caifás, os sacerdotes estavam lá pressionando ele, para ele não se complicar, ele disse o seguinte, olha, eu vou botar minhas mãos, eu vou lavar minhas mãos, então cai sobre vocês, mas eu vou mandar então crucificar Jesus. Pilatos ele tinha o poder de dizer, olha, não crucifique ele, porque eu não consigo encontrar nada de injusto nele. Pilatos tinha uma grande responsabilidade sobre as suas mãos. E talvez ele poderia ter mudado a história, talvez ele poderia ter mandado para Herodes, talvez ele poderia ter dito, olha, não vou crucificar, eu não sei como seria. Mas o fato é que ele tinha uma autoridade, ele tinha uma responsabilidade sobre a vida dele. E no lugar de ele não se complicar, para ele não se complicar com o povo judeu, ele fez o seguinte, olha, mande então açoitar a Jesus e depois manda crucificá-lo e solte a Barrabás. Trazendo para os dias de hoje, quando o Senhor começou a falar comigo, e o Senhor falou especificamente comigo, por isso que eu estou levando isso adiante, todas as vezes que eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida, todas as vezes que eu tenho uma autoridade, nós como igreja nós temos autoridade sobre as nossas vidas e nós temos uma grande responsabilidade que nós podemos mudar o quadro e nós não fazemos por medo, para não se complicar, nós estamos sendo um tipo específico de um covarde. Todas as vezes que nós começamos a encontrar o mal, todas as vezes que nós começamos a encontrar vários tipos de pecados e nós não conseguimos mudar a atmosfera, nós não conseguimos mudar aquele ambiente porque nós temos medo de se complicar, nós estamos começando a viver um tipo específico de um covarde. Um exemplo? Vou trazer um exemplo bem prático. Vamos lá. Talvez se nós tivéssemos as mulheres no salão. Você é cristã e você está lá dentro do salão, começa a fazer o cabelo e aí começa a mulherada a falar, você viu aquela fulana? Né? Você começa a ver aquela mulher, rola aquela fofoquinha lá básica e você vê que está aquele tumulto falando mal de alguém e você poderia dizer, olha, a Bíblia diz isso, você poderia dizer, olha gente, a pessoa não está aqui, você podia mudar aquele ambiente se você chamasse a atenção. Eu não estou dizendo que você tem que gritar ou ser talvez mal educada, mas você talvez possa mudar aquele ambiente, mas você pensa, se eu falar que está errado aquele momento ali, eu vou me complicar. E como eu não quero perder a amizade da mulher do salão, eu prefiro ficar quietinha, para não me complicar. Um tipo específico de um covarde. Às vezes que nós encontramos, eu encontrei muitos pais que muitas vezes dizem, olha, no lugar de meus filhos fazer alguma coisa lá fora, é melhor fazer aqui dentro. Por quê? Porque se ele não fazer aqui dentro e ele foi fazer lá fora, então eu prefiro que ele faça aqui dentro, porque se ele fazer aqui dentro, pelo menos eu não vou perder meu filho. Senão, vai dizer, se eu proíbo de ele fazer alguma coisa errada aqui dentro da minha casa, talvez eu vou perder a amizade do meu filho. Um tipo específico de um covarde. Eu estou sendo um pouco duro hoje, né? Mas é o que o Senhor mandou falar, desculpa, né? Eu gostaria de falar sobre, sei lá, paixão, unção, alguma coisa assim. Mas foi o que o Senhor me colocou para mim falar hoje. Porque nós estamos começando a viver um novo tempo na igreja. E dentro da igreja que nós vivemos, como nós vamos começar a crescer, nós precisamos homens e mulheres de caráter. Homens e mulheres que sabem o porquê creem, sabem naquilo que creem e sabem realmente aquilo que estão fazendo. E o Senhor nos chama para nós mudarmos o ambiente a qual nós vivemos. Peguei alguns exemplos. Quando nós começamos a encontrar amigos, né, principalmente o pessoal do Hope não está aí hoje, mas tem bastante pessoal dos jovens, que nós encontramos o pessoal, amigos que vão para a balada, pessoas que começam a fazer um monte de coisas erradas, e nós dizemos, olha, se eu falar de Jesus vai ficar um pouquinho complicado. Né, vai ser um pouquinho chato, né, vai criar aquele clima assim, ele vai achar que eu sou santarrão demais. E às vezes, para não se complicar, muitas vezes nós se tornamos assim como Pilatos. Tinha uma responsabilidade sobre a mão dele, tinha uma autoridade sobre a mão dele, ele tinha um cargo específico. E ele assim, para não se complicar com a multidão, eu melhor assim, olha, cai sobre vocês então, tá? Eu vou fazer o que vocês querem, tá? Para não me complicar. E manda crucificar o cara que era justo. Um tipo específico de um covarde. O que eu acho bem interessante sobre essa passagem que eu estava olhando, alguns historiadores, alguns teólogos, eu gosto de teologia, eu sou formado em teologia, eu gosto de teologia. Alguns historiadores falam que mais tarde Pilatos vinha morrer de depressão. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu disse, uau! Porque ele sabia que ele podia mudar a história, ele sabia que ele tinha uma grande responsabilidade sobre a vida dele, mas ele não quis se incomodar. Então, mais para frente, dizem que ele morre de depressão. Sabe, nós como igreja, nós somos chamados a mudar o ambiente a qual nós vivemos. Isso não só aqui dentro da igreja, porque aqui na igreja é fácil nós sermos crentes. Mas lá onde é que nós trabalhamos, dentro da nossa casa, na nossa escola, nós temos que começar a mudar o ambiente. Algo que eu achei muito interessante sobre a vida também de Pilatos, se você pegar ali os 4 evangelhos, você vai começar a encontrar
que ele via que Jesus ele era justo. Ele via que Jesus ele não tinha erro nenhum. Mas quando eu comecei a olhar sobre esse texto, deixa eu falar um pouquinho sobre Barrabás. Barrabás ele não era, quem olhou aquele filme Paixão de Cristo, mostra Barrabás bem toscão lá. Mas Barrabás ele não era um toscão. Barrabás ele era um cara inteligentíssimo. Ele era uma espécie de talvez um terrorista. E ele combatia diretamente o Império Romano. Barrabás ele não era simplesmente só um assassino, mas ele combatia especificamente o povo romano. Então ele era para os judeus, ele poderia ser talvez um herói para os judeus. Então automaticamente Pilatos pega lá Jesus e pega lá Barrabás. Era muito mais fácil para Barrabás, que ele era um romano, dizer, vamos crucificar o cara que está indo contra o nosso Império Romano. Mas a pressão era tão grande sobre ele, a pressão era tão grande sobre Barrabás, todo mundo gritando, talvez podia gerar uma rebelião toda em Jerusalém, e a pressão era tão grande sobre ele, olha, cara, eu prefiro então ceder à pressão. Eu prefiro ceder à pressão, sabe, de que me posicionar. O que o Senhor está falando para nós, dentro dos fazedores e algumas outras ministrações, que nós precisamos começar a se posicionar no mundo a qual nós vivemos. Porque o Paulo Silva falou isso, o mundo não vai melhorar, o mundo vai ficar cada vez mais estreito. E nós precisamos ter realmente convicção daquilo que nós estamos vivendo. Tem uma partezinha que eu escrevi na minha mensagem ali, eu sempre escrevo sobre termômetro ou termostato. E foi uma ilustração que eu aprendi. O termômetro ele consegue medir a temperatura, ok? A gente pega quando a gente está com febre, a gente vai lá, bota o termômetro debaixo do braço e a gente mede, estou com 39, 40, e assim a gente consegue medir. Só que o termômetro ele tem a capacidade de medir a temperatura, ou medir talvez uma febre, mas ele não consegue mudar a atmosfera, ele não consegue mudar a temperatura. Porém, o termostato, você sabe o que é o termostato, né? Aquele negocinho da geladeira lá, né? Não faz tanto tempo que eu aprendi isso, não. Mas o termostato, lá da geladeira ou de qualquer outro lugar, quando você gira ele além de ele apontar aquilo, além de ele apontar a temperatura, ele também consegue mudar a atmosfera. O que ocorre bastante hoje no meio das igrejas, das nossas igrejas que nós estamos vivendo, são crentes que sabem que está errado. Crentes que conseguem saber aquilo realmente que está errado. Mas eles são termômetros. Eles são termômetros. Eles sabem, olha, tem corrupção. Ah, tem corrupção mesmo. Ah, tem prostituição no meio. Não, tem prostituição. Nós estamos repletos de crentes termômetros que sabem aquilo que está errado. A gente olha assim, olha, tem muita violência no nosso país, e todo mundo sabe que tem violência no nosso país. Ah, mas tem muito, sabe lá, os jovens estão transando antes do casamento, tem muita corrupção. Nós estamos cheios de pessoas, e de jovens, e de adultos, que são termômetros. Mas o que está fazendo a diferença é pessoas que sejam como um termostato, que conseguem mudar a atmosfera. Mudar a atmosfera. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu comecei a estudar um pouquinho, eu achei alguém que ele era expert em mudar a atmosfera. E quando eu comecei a olhar assim, eu comecei, uau, cara, Jesus, ele era, sabe, um exemplo maior de alguém que consegue mudar a atmosfera. E eu quero poder viajar um pouquinho na Bíblia, vou pegar alguns exemplos, estou dando só uma introdução na mensagem, mas eu quero poder começar a viajar um pouquinho dentro da Bíblia de alguém que começou a mudar a atmosfera que viveu. Vamos mais ou menos imaginar Jesus? Vou pegar alguns exemplos, preciso beber só mais um golinho d'água. Não vou pedir para o pessoal fechar os olhos, tá? É falta de respeito isso aí, né, cara? Quando eu comecei a ver a vida de Jesus, eu comecei a ver um cara que ele conseguia mudar realmente a atmosfera. Vamos lá. Vou pegar o primeiro exemplo. O filho da viúva de Naim. Vamos imaginar aquele cenário. Aquele cenário, eu acho, para mim, um dos maiores exemplos que a gente consegue mudar, que vendo que Jesus conseguiu mudar a atmosfera que ele estava vivendo. Vem lá, pessoal. Primeiro, a mulher ela era viúva, ok? Quantos de nós amamos, somos casados aqui? Temos muitas pessoas que é casada, a gente ama realmente quem é o nosso cônjuge, né? A mulher era casada. Vamos imaginar, talvez, ela lá namorando. E logo depois essa mulher, primeiro assim, imagina um dia ela está parada, ela consegue olhar, ela olha o cara passando, o cara olha para ela, dá aquele olhar 43, de repente surge a paixão. E de repente surge aquela paixão, tá lá os dois, eles começam a conversar. Começaram a conversar, de repente, olha, gostei do fulano, gostei da fulana, e começa a fazer zoinho, e a coisa começa a aquecer. Logo depois eles começam a ter um relacionamento, começam a conversar e ter um relacionamento. E logo depois eles casam.
né? E ela talvez possa passar na mente dela, casando, né? Entrando toda de branco na igreja, lá, não sei que não era assim naquela época, não tinha andado de branco, né? Mas deixa eu conjecturar algumas coisas, né? Mas o pessoal lá casando, aquela cerimônia, todo o pessoal, e ela casa com o amor da vida dela. Imagina quantos dias você dormindo, acordando, fazendo comida um para o outro. Ela olha para ele e diz, uau, olha só que varão. E de repente ele olha para ela e diz, olha, você é linda, bota uma florzinha. E aí começa toda aquela coisa do casamento. E aí vão viajar, vão lá para Galiléia, vão lá para os países, lá para Cafarnaum, né, aquelas viagens, pega lá o jeguezinho, vão indo. E assim vão indo. E eles começam a viver uma vida realmente de um relacionamento de marido e mulher. Né? De repente, o momento que ela está triste, ele abraça e consola. O momento que ela está irritada, ele fica um pouquinho quieto, espera passar, né, aqueles dias que as mulheres ficam. Né? E aí vai assim, e ainda vão construindo aquela intimidade um com o outro. Mas por ironia do destino, o que acontece? Pum! O cara morre. Acabou aquele amor da vida dela, aquele cara que ela dorme e ela acorda todo dia, acabou. Aquele rostinho lindo, acabou, não tem mais. Aquela dor começa a entrar dentro dela e ela começa a imaginar o namoro, ela começa a imaginar as risadas, as conversas, de repente cessa tudo isso. E morreu, e não tem mais, a morte levou ele. E eu fico imaginando, ela disse que, a Bíblia diz que ela era viúva, né? Os sonhos delas começou a descer. Os sonhos dela, de repente, começou aquilo que ela sonhava. Todo mundo sabe que a mulher ela é mais sensível, o homem é aquele cara mais forte, é aquele cara que toma mais as decisões dentro de casa. De repente, aquele cara que era o paredão que estava lá dentro, aquele paredão era a força dentro de casa. A morte levou. Imagina aquela mulher, tem que dar um jeito de trabalhar. Naquela época, em Israel, as mulheres elas eram bem desprezadas. Os judeus diziam, olha, obrigado Deus por eu não ser pobre, obrigado por eu não ser mulher. Né? Alguns teólogos falam o seguinte, que as mulheres valiam menos do que as pedras naquela época. Então imagina aquela mulher, sabe, não podendo estar no meio da sociedade direito, como, sabe, porque estava viúva. E de repente aquela mulher está lá com o filhozinho pequeno. O marido já morreu. Tudo que a mulher tem naquele momento, isso aqui que é só o filhozinho dela. Fica imaginando talvez a mulher lá tecendo algumas coisas para o filho dela. E de repente, quando ela começa a olhar para aquela criança, ela começa a ver o nome do marido dela, começa a olhar, nossa, o sorrisinho do papai. E de repente ele começa a se mexer, nossa, ele caminha igual o pai dele. E de repente, toda vez que ela começa a olhar para aquela mulher, para aquela criança, ela começa a enxergar o amor dela lá da juventude. Foi assim que aconteceu com a mulher. Porque ela era viúva. E toda vez que ela olha lá, ela dizia, mãe, não sei o quê, cadê o pai? E aquela mulher podia dar aquela dor, deixa eu conjecturar um pouco, mas podia dar aquela dor na mulher, o pai não está, né? O pai não está em casa, conforme eu sempre falo. Porque aconteceu que a morte tirou o amor da vida dela. Então a mulher começa a trabalhar para sustentar o filho dela. A mulher começa a cuidar do filho dela. E aí o que acontece? Por ironia do destino, o que acontece? O filho também morre. Quantos de vocês aqui, ó, eu cresci com a minha família é bem humilde, né? Meu pai era aposentado, quando eu cresci meu pai já era velho. Meu pai tem 85 anos, né? Quando eu cresci meu pai já era velho, né? E aí a mãe que fazia mais as coisas dentro de casa, até hoje, né? Ela faz, né? Meu pai ele anda assim, cara. Hoje ele foi votar, levei ele para votar hoje, né, cara? Foi lá umas duas, olha, eu demorei 5 minutos para ir de casa até o lugar e uns 25 minutos para levar ele até o lugar para ele votar, porque foi assim, cara. Mas eu lembro assim muito da minha mãe. Minha mãe às vezes deixava de comer algumas coisas para mim comer. Eu tenho mais 3 irmãs, 2 mais velhas e uma mais nova. E lembro de muitas vezes minha mãe deixar de comprar coisas, roupa para ela, para comprar para mim e para as minhas irmãs. Porque mãe faz isso, né? Quem é mãe sabe disso. Às vezes vê ali a geladeira, tá as coisas tudo contadinha, ela prefere não comer e deixar para o filho dela. Mãe faz isso. E eu fico imaginando a mãe com aquela criança, né, ali amando a criança, tratando a criança com dificuldade, sustentando a criança, né, amando, tentando ensinar a criança. E, de repente, por ironia do destino, uma criança morre de novo. Puxa, 2 mortes. Ela era viúva e também, agora depois, ela também já não tem mais filho. Ou seja, a vida da mulher acabou. Mas lembra que eu falei que Jesus ele tinha uma capacidade de mudar a atmosfera? De repente, vem lá, vamos lá, bota a criança dentro do caixão e começa a carregar a criança. E eles vão levar lá para sepultar a criança. A tradição naquela época dizia lá que o sacerdote tinha que ficar bem longe do lugar. Todo o pessoal de Israel botava panos de saco, começava a jogar as areias para cima, fazer aqueles griteiros, aquele clamor todo, aquele griteiro todo. E lá estão os caras carregando o caixão. E de repente, vem Jesus. E ele toca no esquife. Ele toca
E a menina ressuscita. Ou seja, eu fico imaginando Jesus transformando a atmosfera. Imagina aquelas pessoas toda hora jogando aqueles panos de saco para cima, jogando areia para cima, vestidos de pedra, com panos de sacos, sabe? Todo mundo chorando em volta, sabendo, puxa, a mulher perdeu o marido. Puxa, agora a mulher perdeu o filho. A vida da mulher acabou. Os sonhos da mulher acabou, sabe? Aquela paixão que ela tinha dela acabou. Morreu. Não tem mais o que fazer. Mas Jesus, ele tem uma capacidade, cara, de mudar a atmosfera. Por isso que eu falei no início. Eu poderia chamar, talvez, do tipo específico de um covarde, ou talvez eu poderia chamar essa ministração de mudando a atmosfera que nós vivemos. Porque Jesus, ele olha a morte, ele toca no esquife, ele repreende a morte e ele traz de volta a vida para aquela criança. Jesus não simplesmente só trouxe a vida, mas ele traz de volta os sonhos, ele traz de volta o amorzinho da vida dela, ele traz de volta a vida para dentro daquela mulher, ele começa a mudar a atmosfera que estava vivendo naquele local. Eu comecei a imaginar outras pessoas, Jesus mudando a atmosfera de mais pessoas. E eu encontrei na Bíblia muitas pessoas sendo mudadas pela atmosfera através da vida de Jesus. Eu comecei a olhar, imagina um cego de nascença. Imagina lá um cego. Vamos imaginar, eu queria que você pudesse imaginar um pouquinho comigo. O cara é cego de nascença. Né? Uma vez eu fiz alguns exercícios com o pessoal, onde é que eu trabalhava com eles. Nós fechávamos os olhos e era muito ruim, sabe? Você começar a andar com os olhos fechados, você não consegue se apoiar em nada. A Bíblia diz que ele era cego de nascença. Imagina, ele nunca viu o rosto da sua mãe. Ele nunca viu o rosto do seu pai. Ele só ouvia sons. De nascença, ele começa lá. Eu fiquei imaginando, talvez chega na adolescência dele, e ele lá crescendo, vendo os amigos, todo mundo jogando bola, os amigos, todo mundo brincando. E ele não pode. Por quê? Porque ele é cego. De repente, todo o pessoal começa lá a fazer outras coisas, procurando uma profissão, e ele não pode. Por quê? Porque ele é cego. Imagina, talvez, o dia que ele quer casar, né? Começa a ficar um pouco maior, começa a ficar um pouco mais velho, olha, eu quero casar. Cara, eu já vi várias coisas, mas eu nunca vi uma mulher de Deus, dai-me um ceguinho. Nunca vi. Imagina, talvez ele chega na... Eu ia fazer uma brincadeira, não vou fazer essa brincadeira. Não, vou fazer assim. Não vou fazer, não. Mas eu fiquei imaginando, cara, imagina ele chegando perto de uma menina, né, ceguinho, olhando para ela, e aí, vamos casar? E ela diz, te enxerga? Imagina, né? Vai enxergar. Mas imagina, cara, porque é muito difícil, nada contra, mas é difícil alguma mulher dizer, olha, o meu sonho é casar com alguém que seja cego. É muito difícil acontecer isso. Então, provavelmente, o cara era completamente retraído. Jesus vai lá, gospe no chão, faz lodo. Imagina, assim, tudo aqueles traumas que o cara tinha dentro dele. Ele começa, mas, vai lá no Monte Siloé. Transforma a atmosfera desse rapaz. Cara, talvez poderia citar sobre vários. Bartimeu estava lá, né? Eu sempre falo na Vila dos Cegos, nos lugares onde tinha um monte de cegos. Bartimeu, ele começa a ouvir, né, que Jesus está passando. De repente ele começa a ouvir, olha, o que está acontecendo? O mestre está passando. Bartimeu começa a levantar, joga a capa para o lado de fora e começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar, o pessoal diz, Bartimeu, vai um pouquinho mais devagar, Bartimeu. Sabe? E ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente Jesus, ele ouve Bartimeu, e disse, o que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Seja feito conforme a tua fé. Puf, os olhos deles começam a ver. Começou a mudar atmosferas. O que eu estou tentando dizer nessa noite é que o Senhor tem nos chamado a nós começarmos a mudar algumas atmosferas de onde nós vivemos. E não nos acovardarmos. E não nos acovardarmos aonde nós estamos vivendo lá no nosso trabalho, não lá na rua. Eu sei que logo quando o Senhor começou a falar comigo sobre o Action, né, eu sei que era um pouquinho, para mim, tipo assim, eu não conseguia enxergar. Sabe, eu não conseguia realmente saber aonde o Senhor ia levar, e ainda também não sei praticamente. Mas o Senhor começou a me dar uma paixão, sabe, para começar a mudar a atmosfera de pessoas que precisam ser tocadas por Jesus. O que eu acho que nós não podemos viver é passar a achar que o Evangelho, todo o Evangelho, nós viemos aqui, embora o pastor Anderson prega bem, o Robson prega bem, e outros pregadores também pregam bem, mas que o Evangelho todo não se concentra simplesmente aqui dentro da CTF. E que o Senhor nos chamou explicitamente para começar a mudar a atmosfera de algumas pessoas. Antes de eu passar para a próxima parte, eu queria convidar a ler só mais um capítulozinho com vocês. E é sobre isso que eu vou estar ministrando no dia 16, lá nos Fazedores da História. O Senhor me deu uma palavra muito legal. Lucas, capítulo 10.
Lucas capítulo 10, versículo 25. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Hein? Amém? Amém, amém. Então vamos lá. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a você mesmo. A sua resposta está certa, Jesus disse. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: O homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou também e foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e com vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou para a pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, e dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui, voltarei e pagarei a você o que ele gastar. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo homem do assaltado? Aquele que socorreu, respondeu ao mestre. Jesus disse: Pois vá e faça o mesmo. Cara, essa palavra aqui, para mim, é a palavra da minha vida. Jesus tem falado hoje, acho que faz uma semana que essa palavra está ecoando dentro do meu coração, sobre o bom samaritano. E eu fiquei pensando, quando eu comecei a ler a semana inteira isso que está dentro do meu coração. E eu disse: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso? E aí Jesus falou o seguinte: primeira coisa, passa um sacerdote. Um sacerdote é um cara que está acostumado a servir na casa de Deus, é um cara que está acostumado a ministrar a palavra, ele é um cara que está acostumado a ornamentar a casa de Deus, e de repente ele enxerga um perdido, alguém que precisa de algo de Deus, e simplesmente ele passa reto. Segunda parte, o que acontece? Vem um levita. Um levita, talvez ele podia pegar uns caras que tocam, naquela época os caras que tocavam lá, estavam acostumados a ministrar o louvor dentro da casa de Deus, os caras que estavam acostumados com a presença de Deus, e de repente ele consegue enxergar um cara lá do outro lado, ele enxerga, e a Bíblia diz que ele passa pelo outro lado da estrada, o outro lado da estrada. Ou seja, a primeira parte passa um sacerdote, a segunda parte passa um levita. Os 2 caras que estão acostumados a ornamentar na casa de Deus, acostumados a ministrar, acostumados a entrar no reino dos céus, ele encontra uma pessoa lá, eles enxergam, eles atravessam do outro lado. E aí Jesus fala para o samaritano, fala o seguinte: tem um terceiro homem, que ele é um samaritano. O samaritano, ele era meio judeu, meio outra raça, então ele era uma raça misturada. Os caras não davam muita bola para o samaritano. Por isso que Jesus disse: olha, quando chega lá no poço, está vendo aquela mulher bebendo no poço de Samaria, e vê a mulher bebendo, e daí a pessoa diz: olha, como é que ele está com uma samaritana? Porque eles não eram puros. E aí o que acontece? Um samaritano, ele vem lá, ajunta o cara, vai lá, bota azeite e vinho sobre as suas feridas, coloca ele sobre o seu cavalo e leva até lá o lugar e fica lá e trata dele. Jesus está falando o seguinte: o que eu entendi comigo? Nós estamos cheios de pessoas na igreja, que são sacerdotes, nós estamos cheios de pessoas na igreja universal, levitas que estão acostumados a ministrar a palavra de Deus, mas não conseguem enxergar lá fora. Não conseguem enxergar a dor de Deus pelos perdidos. Não conseguem sentir aquilo que o Senhor sente pelos perdidos. E não querem mudar a atmosfera. Por quê? Porque está bom a atmosfera da igreja. Está legal a atmosfera. Por quê? Porque tem um louvor legal. Está bom a atmosfera. Por quê? Porque tem os pregadores que são bons. Sabe? Então, eu não quero mais me complicar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um momento, cara, que eu acho fantástico na vida de Jesus. Talvez seja um momento que eu fico mais, sabe, fico assim, uau! É quando, de repente, trazem lá uma mulher, pega em adultério, jogam diante de Jesus, né, e diz: mestre, o que nós temos que fazer com essa mulher aqui? Essa mulher foi pega em adultério, mestre. Vamos mandar apedrejar ela? O que a gente vai fazer com ela? E aí, Jesus faz o seguinte,
Ele abaixa e começa a riscar na areia. E ele começa a riscar na areia. E fica lá riscando na areia. O interessante desse texto é que se Jesus mandasse apedrejar a mulher, ele ia ser considerado um sanguinário. Um truculento, mandou matar uma mulher. A parte B, ele diz, não vamos apedrejar a mulher. Ele está indo contra a lei de Moisés, que mandava realmente apedrejar as mulheres que pegavam adultério. Mas Jesus, ele era diferente. Jesus, ele faz o seguinte, ele começa a riscar no chão. E de repente eu fico imaginando, perdoa-me, mas eu fico imaginando ele riscando ali na areia. E daí de repente ele olha para os olhos da mulher. E de repente ele olha para a multidão. E ele fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A multidão vai saindo desde do menor até o maior e todos vão embora. E ele chega na mulher, eu fico imaginando, talvez ele levantando a mulher. Ei, mulher, onde é que estão os que te condenam? Todos foram embora. Vai, não pecas mais. Cara, imagina a atmosfera que Jesus mudou dentro da vida da mulher. Imagina a atmosfera de uma mulher que ela era prostituta, uma mulher que estava em adultério, sabe, e vivia no meio do pecado. E Jesus consegue transformar a vida dela. Jesus consegue transformar a vida dela. Existem tantos outros, poderia pegar tantos outros, talvez como Zaqueu, cobrador de impostos, né? Ninguém gostava de Zaqueu porque ele cobrava e pegava o dinheiro e lançava para o povo, para o pessoal de Roma. Os judeus não gostavam dele, os romanos também não gostavam dele porque ele não era de Roma. E aí Jesus olha para o cara, né? O cara sozinho, solitário, ele chega de baixo. Zaqueu, desce, hoje me convém comer em tua casa. Mudando a atmosfera da vida de Zaqueu. Talvez na vida de Mateus, Levi também era cobrador de impostos. Chama ele de Levi, vem para cá. Tu me chamou? Sim. Sabe? Mas tu me conhece? Olha, cara, se eu te conheço, cara, eu te conheço antes de tu nascer, velho. Vem cá, cara, eu quero mudar a tua atmosfera. A palavra que Deus me colocou, sabe, é que nós somos... Foi semana retrasada, o pessoal dos jovens me convidou a ministrar. Eu falei sobre o 2º capítulo de Coríntios, capítulo 3 de 2 Coríntios, que fala que Paulo escreve para os coríntios, fala o seguinte: nós somos uma carta viva, não escrita por homens, mas nós somos uma carta viva escrita pelo Deus vivo. Ou seja, o mundo precisa ver Jesus em nós. Nós somos a carta a qual o Senhor escreveu, não através de homens, não através de uma caneta escrita por homens, mas escrita pelo Deus vivente. A Bíblia que as pessoas precisam ver lá fora sou eu. A minha vida, a maneira que eu falo, a maneira que eu caminho, sabe, a maneira que eu me comporto no meu trabalho, a maneira que eu me comporto com a minha esposa, a maneira que eu me comporto com os meus amigos, isso vai provocar sede. E para finalizar, sabe, sobre essa parte que eu gostaria de trazer sobre essa mensagem, antes de eu vir para cá, quando eu estava vindo, o Senhor falou comigo sobre duas coisas. Por que a gente não consegue, muitas vezes, mudar a atmosfera da vida das pessoas onde nós vivemos? Por dois motivos o Senhor me mostrou. E o que o Senhor mostrou caiu aqui, pelo menos. Primeiro, nós não temos compaixão. Precisamos ter compaixão para querer mudar a atmosfera das pessoas. Precisamos amar as pessoas. Sabe? Isso requer, muitas vezes, nós pegar nossas mangas, né, e começar e trabalhar mais. Isso requer, muitas vezes, nós desligarmos, às vezes, a televisão, sair do Facebook e ir lá fora onde estão os perdidos. Isso requer, muitas vezes, sabe, se doar bem mais compaixão, sabe? Agir com compaixão pelas almas perdidas, pelos drogados, pelas prostitutas. Estava na reunião do Action lá em cima e o pessoal falou, às vezes tem pessoas carentes que nem é o pessoal lá de fora que a gente tem que buscar. Às vezes tem pessoas carentes dentro da própria igreja. E a gente está tão cheio da gente mesmo que a gente não consegue olhar para o lado. Às vezes os nossos amigos estão tão carentes, a gente não consegue nem olhar para o lado. A gente pensa talvez em ganhar as nações, mas as pessoas que estão do nosso lado a gente não consegue olhar. Compaixão. A primeira coisa que o Senhor falou foi compaixão. Compaixão. Se eu quiser mudar a atmosfera da minha casa, dos meus parentes, sabe, do mundo, eu preciso ter paixão pelas almas. T.L. Osborne, eu gosto muito dos livros dele, ele fala o seguinte, tem um livro que ele escreve assim, buscando alma lá fora onde os pecadores estão. Quando eu comecei a ler esse livro, cara, eu disse, meu Deus, cara, eu estou o tempo todo só dentro da igreja, eu quero ser crente dentro da igreja, mas é lá fora onde os pecadores estão que eu preciso ser cristão de verdade. E a segunda coisa que o Senhor falou para mim, para que eu pudesse começar a mover nessa atmosfera, o Senhor falou assim, a primeira, foi sobre a unção e a compaixão. A unção de Deus, cara. Eu preciso ter um relacionamento pessoal.
Eu preciso ter a paixão pelo Evangelho e deixar fluir os rios de Deus sobre a minha vida. Sabe, não ter vergonha, sabe, de poder escancarar o nome de Jesus, porque eu tenho um relacionamento, eu sei a quem eu amo. Eu sei, sabe, aquele cara que fala comigo toda manhã, quando a Mônica vai embora, né, vai para o trabalho, que ela sai mais cedo, e eu acordo, eu fico lá olhando para o céu, e eu consigo, sabe, ver quando o Senhor começa a me visitar pelas manhãs, sabe, ter um relacionamento pessoal com Deus, ter um relacionamento de intimidade, de começar a ouvir Deus, aonde estão os homens e as mulheres que vão começar a ouvir a voz de Deus, a unção do Senhor e a compaixão. O Senhor disse para mim, assim que vocês vão começar a mudar a cidade, assim que vocês vão começar a mudar os seus trabalhos, através da unção e da compaixão, através da unção do relacionamento pessoal com Deus de intimidade, e através da compaixão, através da unção e através da compaixão. Mais ou menos, talvez, acho que uns 10 anos, eu vi o Anderson ministrar na igreja de Sapiranga, ele falou sobre a unção, e ele falou o seguinte, que um pastor sem unção, ele não passa de um professor. E um evangelista sem unção, ele não passa de um vendedor de revista. E eu cravei aquilo, uau, cara. Um pastor sem unção, ele é um professor, ele é aquele cara que ensina ali. Um evangelista sem unção, ele é um evangelista, ele é um vendedor de revista, né? Faz um monte de propaganda, um monte de agito. Mas o Senhor falou comigo, se eu quiser fazer a diferença, ou ser um fazedor da história, como nós temos visto nas conferências, eu preciso, sabe, da unção de Deus sobre a minha vida, que vem de um relacionamento pessoal, onde Ele me enche, aonde, sabe, Ele começa a tomar a minha vida, aonde eu possa me encher, sabe, até morrer, me embriagar, me afundar nos rios dEle, e Ele começa a tomar a minha vida. E depois que Ele começa a tomar a minha vida, vai começar a me encher de compaixão pelos perdidos. A unção e a compaixão, a unção e a compaixão. Vamos colocar em pé?